Fala rapaziada, bora para mais um vídeo então. Hoje o título do vídeo é Por que eu decidi parar de ser gestor de tráfego, tá? Peço desculpa que eu tô meio gripado. Isso não vai impedir de eu fazer esse vídeo para vocês, tá? Então, primeira coisa, vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Comecei em 2021, na verdade, 2021, uma agência conceituada, né, aí do Brasil, né, que hoje a maioria das pessoas conhece, é uma das maiores agências da América Latina hoje. E eu trabalhei em 2021 o ano todo lá. Antes disso, eu já tinha trabalhado com algumas coisas de tráfego pago, tipo dropshipping, estava um pouco deslumbrado, né, com esse mercado digital, né? Não deu certo para mim no dropshipping, perdi muito tempo, muito dinheiro. Eu trabalhava numa metalúrgica, eu pedi para sair da metalúrgica, investi todo o dinheiro que eu tinha lá ficando em casa uns 3 meses, não deu certo, perdi todo o dinheiro, tive que voltar a trabalhar em metalúrgica, saí de novo, tentei de novo, né? Saí da empresa que eu trabalhava na metalúrgica, graças ao meu irmão que trabalhava nessa metalúrgica, ela tinha um cargo bom e tinha um pouco de influência e conseguiu me puxar de volta para essa metalúrgica, né? Nessa mesma metalúrgica que eu tinha trabalhado antes, tinha saído, fiquei mais um tempo, saí de novo, tentei de novo e não deu certo. Mais uma vez, não deu certo, né? Poxa, poderia ter desistido, né? Mas não, segui firme e como acabou meu dinheiro ali, eu fui fazer Uber, acho que foi em meados de 2019, por aí, não lembro direito. Fiz Uber, peguei o carro emprestado do meu irmão mais velho, tá? Acabou que primeiro mês que eu fiz o trabalho de Uber ali, eu bati o carro do meu irmão, fiquei totalmente sem dinheiro, endividado, devia para todo mundo da minha família, para meus amigos, e tava assim, ó, desacreditado de tudo, meio depressivo, sabe? Realmente eu não tinha força para seguir, sabe? Aí aluguei um carro de Uber, né, numa empresa aí de aluguéis de carro. Trabalhei mais 1 ano e meio somente de Uber, tá? Foi uma fase bem difícil da minha vida, sabe? Foi algo que eu não prosperava de nenhuma forma, sabe? Eu não conseguia evoluir, mas sabia que eu tinha capacidade. Acabou que eu não consegui pagar o aluguel do carro que eu tinha alugado no Localiza e eles deram busca e apreensão do carro. Eu fui obrigado a devolver o carro, né? Fui lá, devolvi o carro e fiquei totalmente sem nenhum tipo de trabalho para fazer. Alguns amigos me ajudaram também. Eu ajudei um amigo meu numa serraria que ele tinha lá, fazendo um extra, mas eu decidi que, pô, teria que voltar da estaca zero. Teria que voltar, começar do zero de novo, me concentrar, que eu sabia que eu era capaz. Voltei para a empresa que meu irmão trabalhava pela terceira vez, na metalúrgica, e fiquei mais 1 ano nessa empresa, 2020, por aí, até antes de 2020, 2021, não lembro direito as datas agora, mas foi por aí 2020, se eu não me engano. 2021, final de 2020 por aí. E daí saí de novo, aí decidi estudar marketing digital 100%. Já sabia, já vinha estudando tráfego pago, nunca parei de estudar, na verdade, sabe? Sempre estudando esse tempo todo. Marketing digital, tráfego pago, comprei o curso de tráfego pago. E depois de um tempo, fiquei 3 meses em casa ali, de novo, só estudando e aplicando. Eu consegui um clientinho, o cliente pagava R$100 por mês.
falei, cara, vou aplicar numa vaga dessa empresa aqui. Apliquei na vaga dessa empresa e não passei na entrevista. O que eu fiz? Eu peguei toda a descrição dessa vaga, como eram franquias, né? E botei no meu currículo tudo que aquela vaga solicitava, mandei para outra filial. E essa filial me chamou. E como eu já tinha feito entrevista, eu sabia quais eram as perguntas que eles iriam fazer, eu estudei, né, tudo que eles iriam perguntar e falei que eu sabia fazer, mas eu sabia fazer ali 20% do que eles perguntavam. Eles só falavam, você sabe fazer isso? Sei. Qual foi a tua experiência? Eu falava, tenho aqui uma empresa que eu trabalho, que eu faço tráfego pago, um cliente que eu tenho, certo? Havia um potencial ali, sabe? Mas desenrolei e consegui entrar nessa empresa. E ali eu aprendi muita coisa, sou grato até hoje. Fiquei um ano nessa agência, tá? Depois dessa história dramática que eu contei ali, que é onde eu decidi, né, ter uma força maior para seguir no digital, né? Eu lembro até hoje, voltando um pouquinho ali, abrindo parênteses, que quando eu estava fazendo Uber, o carro estava sem gasolina e eu tinha R$10 no bolso e tinha que fazer uma corrida ali que não poderia ser no cartão de crédito, tinha que ser no dinheiro. E tocava a corrida e vinha só cartão de crédito, dava para ver naquela época, sabe, se a corrida era paga no cartão de crédito ou no dinheiro. E não podia ser muito longa, tinha que ser curta, uma viagem de R$7. E tocou essa corrida, tocava só cartão, eu não parava, até que bloqueou minha conta ali por uns minutos. Eu fiquei com muita raiva, sabe? Fiquei com muita raiva porque eu tava mendigando uma corrida de R$7. Eu tava mendigando por R$10, sabe? Tipo, sem condições de pôr uma gasolina no carro. Eu dei um soco no volante assim, falei, eu não mereço isso. Eu não mereço, eu vou atrás e vou fazer dar certo a minha vida porque eu tenho capacidade, eu sou inteligente. Tá, agora fechando esse parênteses aí, voltando à agência. Nessa agência eu trabalhei com vários nichos, tá? Desde e-commerce, desde imobiliárias, desde franquias, desde nutricionistas, médicos, enfim, variados nichos eu trabalhei, tive contato com vários tipos de estratégia. Eu trabalhava muito, eu queria muito aquilo, porque não tinha outra opção. Eu queria muito fazer dar certo e mudar minha vida, mudar de profissão, né? Porque eu trabalhava em algo pesado, eu trabalhava com solda, trabalhava antes, né? Trabalhava muito pesado e tinha um salário baixo, considerava na época, né? Tipo, ganhava acho que uns R$2.000, 1.800, não dava isso, né? E acabou que eu sempre quis trabalhar no limpinho, né? Trabalhar no confortável, sem me sujar. Não desmerecendo as profissões, né? Mas, cara, se hoje precisar fazer isso de novo, voltar, eu vou fazer. Porque eu sei fazer, eu me viro. Eu não vou ficar sem trabalhar nunca. Se for preciso fazer Uber, eu vou voltar a fazer Uber. Mas eu não vou deixar nada me abalar que eu não consiga escalar de novo e conseguir chegar onde eu quero chegar, certo? Então, falando desses nichos, peguei muita experiência nesses nichos e, pô, foi uma experiência bem bacana. Fiquei um ano nessa empresa e decidi sair, né? Acabou que eu tava meio saturado, assim, de fazer muita coisa. Eu trabalhava de domingo a domingo, assim, realmente eu não saía de casa, não tinha vida, sabe? Eu trabalhava, assim, de domingo a domingo, muito relatório eu fazia, muitas reuniões durante a semana, muita otimização de campanha. Eu trabalhava com mais de 22 contas. Era muita conta de anúncio que eu administrava, certo? Então eu ficava maluco. Mas nisso eu via que a estrutura dessa empresa,
como eles executavam as estratégias deles, né? E como eu executava para os clientes. Aprendizado, muita coisa bacana. Alguns não davam resultado, porque eu não tinha experiência, tá? Outros, resultado excelente. Mas como era muitos nichos, tu não conseguia se concentrar em uma coisa só. Acaba que tu é generalista. Tu não consegue focar numa coisa só, tu acaba executando uma estratégia de um e-commerce para um advogado. Não é a mesma coisa, não é a mesma estratégia, certo? É algo que, quando tu é generalista, tu não é especialista em nada. É o que eu acredito hoje, certo? E vendo todo esse fluxo grande, essa empresa ela tinha muitos clientes que entravam, mas o LTV é baixo. Digamos que eles tinham muitas pessoas, muitos clientes entrando, mas o LTV, que a gente chama, né, que é o Lifetime Value, que é o tempo que essa empresa fica dentro da tua empresa, no caso, quanto tempo ela deixa dinheiro dentro da tua empresa, né, era muito baixo. Por conta disso, né, um pouco dessa loucura aí, e por ser generalista. Mas beleza, saí dessa empresa, fui contratado por uma empresa de traders em Florianópolis, uma experiência, nossa, maravilhosa. Me mudei do Rio Grande do Sul, né, de Caxias do Sul, ali que eu morava, e fui direto para Florianópolis, Floripa, cara, Ilha da Magia. Ali que realmente o salário que eu ganhava ali, administrando 20 clientes, eu fui ganhar trabalhando para uma empresa só. Ganhava até mais, tá? Eu ganhava acho que uns 2.800, 2.500 no máximo nessa agência grande aí, e já cheguei ali em Floripa ganhando 3.500, o maior salário da minha vida que eu tinha ganhado até então. E Floripa ainda, nossa, eu sou grato, muito grato até hoje ao Daniel ali, o Alexandre Fernandes, né, que é o Ateparex. Cara, grato demais, muita experiência bacana. Primeiro 6 em 7 que eu fiz da minha vida foi ali, né, que ia fazer 100 mil reais em 7 dias. A gente fez um lançamento ali, acho que foi uma Black Friday, e a gente fez 6 em 7. Nossa, uma experiência muito legal. E eu estava comandando as campanhas ali, mandando bem demais, e foi uma experiência boa. Saí dali e fui tocar um negócio, digamos, para mim, né? No caso ali, com uns parceiros que eu tinha, mas não deu muito certo. E aí, acabou que eu entrei em uma outra agência, certo? Ainda não estava pronto ali em 2022. Eu não estava muito pronto para ter meu próprio negócio ainda. Por isso que eu digo, é tudo experiência, é tudo momento que tu precisa passar para te realmente entender que é teu momento. Às vezes tu acha, pô, tô pronto, realmente, pô, eu não mereço estar aqui. Mas, cara, se tu não se movimentar, se não tá dando certo ainda é porque tu não tá pronto. Porque se tu movimentar e tu acha que tá pronto, tu vai conseguir. Então calma, respira, conta até 10, que quando for o momento certo vai acontecer, mas tu precisa ter conhecimento. Beleza? Então saí dali, entrei numa agência, pô, fiquei mais um tempinho ali nessa agência. Daí que eu entrei na outra agência, na segunda agência, acho que foi em 2023, entrei na outra agência. E esse ano de 2023 eu trabalhava para 2 agências full, né? Tinha ali no total uns 30 clientes, mas já tinha mais um macete, já tinha mais habilidade, conseguia me organizar melhor, tinha esse poder de organização e conseguia tocar tranquilo. Eu tinha uma reunião às daily ali, a daily era às 8 horas, a outra era uma daily por semana na segunda-feira. Eu falei, nossa, estourei, né? Reunião com o cliente, conseguia administrar minha agenda. Enfim, mais muita experiência, né? Algo que eu vivi ali, grato até hoje, por essas 2 agências terem me ajudado. E 2024 eu já comecei a ter meus clientinhos por fora, né? Ter meus próprios clientes, certo? Então, acabou que pensa, poxa, cara, se eu focar fazer minha própria agência aqui, será que não é melhor do que eu ficar trabalhando para os outros? Eu tava tranquilo, né? Eu tinha um cliente por fora, e mais trabalhava nessas 2 agências. No total ali dava uns 8 mil reais por mês. Imagina, eu tava em Floripa, tava ganhando esses
R$ 8.000 por mês ali, cara, tu quer mais o quê? Sabe? Gastava ali 2.000 de despesa por mês, gastava o resto em festa. Certo? Mas, cara, não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Tipo assim, eu vivi, mas tipo assim, preciso me concentrar. Tava perdido ainda, sabe? Tava muito afobado, emocionado. E aí então eu conheci minha namorada e as coisas começaram a ficar mais tranquilas, né? Tipo assim, eu comecei a me centralizar mais, comecei a focar mais nas coisas, certo? E então, 2024, eu me mudei para Bauru. E aí então eu pensei assim, poxa, eu preciso abandonar essas duas agências aqui e abrir meu próprio negócio, mas eu tinha medo. Eu estava pronto, mas eu tinha medo. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito, mas eu tinha medo. Eu estava seguro, eu estava ganhando ali meus 7, 8 mil reais por mês e estava tranquilo. Por que eu queria mais? Por que eu vou me estressar, sabe? Então, é algo que dispensar. Se tu tá nessa situação hoje, para e pensa. Prefere estar acomodado e ganhando 5, 6 mil ou tu fazer algo novo, se colocar em risco e ter os teus ganhos forem maiores, sabe? Então, basicamente, trabalhei em 2024 e falei, quer saber? 2025 eu vou mudar o game. Vou sair das duas agências e vou tocar meus clientes por fora. Mas antes de sair, eu já comecei a prospectar para mim mesmo. Comecei com um cliente, 2, 3 e fui começando a ter meus clientes. Acabou que eu não já tinha meus clientes e mais a agência e eu já estava assim, pô, quando tiver mais 3 clientes aqui, eu vou sair de uma agência. Acabou que eu não estava entregando um resultado muito bom para outra agência e a gente decidiu, pô, realmente eu estou focando em outras coisas agora, vamos encerrar a parceria. A gente encerrou a parceria em dezembro de 2024 e eu fiquei só com uma agência e com os meus clientes por fora. Pô, perfeito, estava ganhando a mesma coisa e com meus clientes e com uma agência, com mais tempo e com meus clientes tocando por fora, certo? Então, o que eu fiz? Falei, quando eu tiver mais 2 clientes, eu vou sair dessa outra agência. Daí fui prospectando e acabou que eu pensei, eu preciso pensar fora da caixa. As pessoas falam, tem que nichar a agência, tem que nichar não sei o quê, mas eu fui além disso. Por quê? Por que não micro nichar? Certo? Mas eu já vou chegar lá no micro nichar e vou falar que eu tava falando, né, que eu decidi montar minha agência ali, né? Certo? Então eu vou falar que, beleza, eu continuei nessa agência ali, esse período foi toda essa questão ali, com a agência, com meus clientes. E eu vou falar agora o que eu acho do mercado hoje, tá? Já para entrar no gancho ali do micro nichar. Todo mundo está se copiando hoje, né? Todo mundo dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E com essa era de inteligência artificial, fica muito fácil ser superficial e as pessoas estão preguiçosas. Na minha visão, as pessoas estão deixando de pensar e deixando só a inteligência artificial pensar por elas. Tu não se sente meio, poxa, vou fazer um texto aqui, tu joga no chat GPT lá, pô, em 2 segundos vem o que tu precisa. Às vezes tu nem lê, cara. Imagina tu, pô, às vezes tu joga lá, jogou, tá feito, Ctrl+C, Ctrl+V, tu nem leu, tu nem aprendeu nada, tu nem tá colocando tua própria opinião sobre esse assunto. É isso que eu quero bater agora. As pessoas estão se copiando umas às outras e estão deixando de pensar fora da caixa. Então, esse é um ponto que eu quero trazer aqui, porque, cara, a IA ela é algo muito fora da curva mesmo para quem sabe usar. Mas uma máquina nunca vai ser mais inteligente do que um homem com uma máquina. Concorda comigo? Comenta aqui se tu concorda com esse ponto. Certo? Então, assim,
utilize a inteligência artificial para te auxiliar, te dar ideias, não para fazer o trabalho que tu precisa ser feito por você mesmo, no caso, pela tua cabeça, tá? Tire ideias, mas não deixe ela trabalhar para você somente 100%. Tire ideias, saiba trabalhar com ela, não deixe ela fazer o teu trabalho como um todo, senão tu vai ficar burro. Na minha opinião. Pode ser que outras pessoas discordem, mas na minha opinião, se tu deixar 100% do trabalho com a IA, tu vai ficar lesado. Tu não vai conseguir mais pensar, sabe? É isso que a galera tá acontecendo com as pessoas aí desde a era de TikTok, Reels. Tu fica o dia inteiro aqui e tu fica lesado, né? Derrete teu cérebro. Estão deixando de pensar, estão ficando boa. Essa é uma opinião desse ponto, mas o segredo que eu quero falar para vocês aqui, que não é um segredo, é uma coisa óbvia, né? Que quem quer ser generalista não vai ser especialista em nada. Então, quem quer ser generalista nunca vai ser especialista, certo? E o que eu quero trazer para vocês aqui, que isso serve para todos os profissionais digitais ou quem quer entrar. Cara, se tu quer fazer algo diferente, pensa fora da caixa. E o que eu vou trazer para vocês aqui é algo que eu fiz para mim, tá? Que vem de conta de toda a minha trajetória ali, que eu vou encaixar agora. O que eu fiz? Eu micro-nichei minha agência. Todo mundo falava para nichar, tem que ser nichado, não sei o que, mas todo mundo estava nichando. Dentista, advogado, e-commerce, blá blá blá, enfim, todo mundo estava nichando a sua operação. O que eu fiz? Eu fui além. Eu micro-nichei a minha agência. Eu não vou falar o nicho aqui para vocês agora porque é algo que eu quero mostrar mais na frente isso para vocês, tá? Mas é algo que eu faturo em torno de 25 a 30 mil reais por mês com esse micro nicho, certo? Então é um ponto que eu vou passar para vocês. Serve para todos os profissionais do digital, desde design. Imagina tu micro nichar o teu trabalho, tu ser especialista para nutricionistas que ajudam mulheres de 40 anos a emagrecer. Muito específico, correto? Então tu é nichado para nutricionistas que ajudam mulheres de 40 a mais a emagrecer. Só faz para esse nicho. Então imagina quantos nutricionistas tem pelo Brasil aí, quantas empresas tu consegue impactar, quantos empresários tu não consegue impactar pelo Brasil. Acaba que tu consegue cobrar mais caro, tá? Tu cai como uma luva para ele, porque tu é especialista, né? Eu recomendo nichar para algo que tu já teve um resultado, ou, cara, explorar nichos inexplorados. Por exemplo, o mercado de saúde, o nicho nutrição, sobre nicho, tipo, um exemplo é esse que eu falei para vocês, né? Que é nutricionistas que ajudam mulheres de 40 anos mais a emagrecer, certo? Então, não se prenda a esse exemplo, tá? Tenham ideias por si próprio, tá? Peguem isso que eu falei, comentei e joguem no GPT. Aí sim, isso que eu tô falando, como usar a inteligência artificial com inteligência. Use isso que eu falei para pensar coisas diferentes de outros nichos. Então imagina tu virar especialista de outro nicho específico, sabe? Então é assim que eu toco minha operação, micro nichando, tá? Algumas pessoas vão falar que é algo que todo mundo faz, mas ninguém faz. O que eu fiz, ninguém está fazendo, por isso que eu tenho resultado. Eu acredito que eu sou o único que está fazendo isso que eu estou fazendo com a minha agência, micro nichada. Eu até vejo outras pessoas me copiando ali, mas cara, nunca vai ser porque eu comecei muito antes, eu já tenho a base toda, basicamente, dessas empresas. Eu impacto elas todo dia com anúncio e no WhatsApp ali, fazendo follow-up. A maioria já receberam disparo de mensagem, e-mails. Minha estrutura está muito, muito fechadinha. Então, quando eles pensarem em fechar essa parceria, eles vão fechar comigo. Pode fechar com outros,
porque é mais barato, mas eles não vão ter os cases que eu tenho. Eu tenho muito case, certo? Até o anúncio que eu rodo foi baseado num case, né? Que foi um faturamento aí de mais de 400 mil em 3 meses de trabalho. Então, a gente investiu ali 3 mil reais e a gente faturou quase 400 mil. Então, quando eu mostro isso para algum empresário do mesmo nicho, poxa, eles brilham os olhos, certo? Então é muito específico, a promessa é muito específica. Eu sou especialista no teu segmento, olha o resultado. Quer pagar para ver? Sai mais caro a gente iniciar o trabalho ou tu deixar de fazer? Pagar mais barato, uma agência genérica, sabe? Então, esse ponto que eu quero trazer para vocês hoje, por enquanto, né? Esse é um vídeo que eu passei minha trajetória no geral aí, mas falando por que eu deixei de ser gestor de tráfego por conta disso, para virar empresário, porque eu vi potencial no mercado e botei a cara. Por isso que eu não sou mais gestor, hoje eu sou empresário, né? Dono de uma empresa de um homem só, né? Hoje tem ali em média uns 18 clientes, 17, 18 clientes, em menos de 6 meses de empresa, né? Em menos de 6 meses aí que eu decidi iniciar minha operação em 2025, né? Voltando ao ponto lá da agência, que eu saí de todas as agências e toquei meu próprio negócio. Em menos de 2 meses ali eu já tinha mais cliente do que a última agência que eu saí. Então tu imagina, essa agência ali tinha 6 clientes, eu em 2 meses já tinha 12, certo? Então botei a cara e como eu dava muito resultado para essas outras empresas, eu pensava, por que eu não consigo dar resultado para mim? Eu sou tão bom, mas por que eu não tenho resultado para mim? Porque eu não botava a cara, não acreditava em mim. É isso que eu quero passar para vocês, tá? Acredite em vocês, se vocês são bons, se vocês sabem disso, acredite, estude. E não é só para quem trabalha no digital, tá, pessoal? Se vocês querem aprender como trabalhar no digital, gestor de tráfego, design, eu vou trazer aqui no canal a forma, né, de como vocês fazerem isso, só acompanhar aqui, que vai ter muita coisa boa. É só o começo desse canal, eu estou aprimorando muita coisa ainda, tá? Vou melhorar muito a qualidade dos vídeos aí, do áudio, mas eu estou fazendo do jeito que dá. Eu só estou botando a cara e eu sei que vai dar muito certo isso aqui porque eu acredito em mim. Algo novo, algo totalmente diferente do que eu era capaz de fazer. A minha dicção não é das melhores, mas com certeza eu sei que daqui a um tempo, com a consistência, ela vai melhorar. E eu acredito em mim, né? Então esse é o principal ponto, pessoal. Acredito em vocês, acredito no seu potencial, que com o digital tudo é possível. Fechou? Comenta aqui, segue nosso canal, curte, compartilha e me segue no Instagram também, beleza? Fechou?